Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Hoje aqui em Cascais, recebendo o Dr. Maurício, visitando o Dr. Maurício para conversar um pouquinho com a gente sobre a questão dos vistos para vir aqui para Portugal. Mas antes da gente começar a falar, vou pedir para o Dr. Maurício se apresentar, falar um pouquinho da sua relação com Portugal. Eu sou advogado, filho de português, moro em Portugal já há 13 anos dessa vez, é minha segunda incursão em Portugal. Antes eu estudei em Portugal por 1 ano e meio, fiz um mestrado e uma pós-graduação em 98 em Coimbra. E desde que eu vim, estudei e me aprofundei na área, que é a integração europeia, eu nunca mais consegui me desligar de Portugal. Portugal tem esse problema, né? É verdade. Bom, doutor Maurício, vou pedir para a gente começar aqui. Quem precisa de visto para vir para Portugal? Qualquer pessoa que não possua a nacionalidade portuguesa ou outra nacionalidade europeia precisa de visto. Outra nacionalidade europeia dentro dos países membros da União Europeia que podem circular livremente por todo o espaço comum europeu. Perfeito. E como que devem ser solicitados esses vistos? Essa questão que é muito importante. Um visto não deve ser requerido em Portugal inicialmente. O CEF se opõe a isso com todas as forças imagináveis. O visto deve ser requerido no país de residência da pessoa, do interessado, através do consulado. Perfeito. Fala um pouquinho então pra gente sobre a situação atual dos vistos. Como que está hoje essa questão de solicitar o visto lá no Brasil para vir para Portugal, para morar, né? Hoje em dia o governo português tem aberto muito o leque de opções para quem quer pedir um visto. Tem sido criados tipos novos de visto que não existiam antes. Vistos para profissionais altamente qualificados, para quem trabalha com tecnologia, para aposentados, etc. A gama é muito ampla. É extremamente importante saber em qual tipo de pedido a pessoa vai ser mais adequada. Porque se o pedido for feito de forma equivocada, ele vai ser negado. Isso é muito importante. Nós temos que saber qual que é o visto adequado para aquela pessoa, se ela consegue atender todas as exigências legais e como fazer o pedido de forma mais objetiva possível. Que hoje pedir um visto ou pedir a nacionalidade está muito complicado, porque a demanda é muito grande. Exato. E assim como as conservatórias para a nacionalidade, o CEF para visto está totalmente sobrecarregado. Em Portugal hoje não é possível contratar novos funcionários, que Portugal tem um percentual estabelecido pela União Europeia de cidadãos que são funcionários públicos. Portugal já extrapola esse número, já paga multa todos os anos. Isso é determinado pela União Europeia? Pela União Europeia. Eu não sabia. Então, Portugal extrapola, não pode contratar mais, não pode abrir concursos. Então, os funcionários estão ficando mais velhos, mais cansados, às vezes mais rabugentos. E mais sobrecarregados. Não há um renovo no trabalho. São pessoas que já têm mais dificuldade de lidar com tecnologia, sendo que tudo hoje em dia é informatizado. Exato. Tudo é pelo computador. Então a gente imagina o pobre coitado de um sujeito que está lá no CEF há 20 e tantos anos, que não gosta de computador, não joga nem paciência, de repente tem que lidar com o sistema informático. E tem que ficar ali 5, 10 minutos para fazer uma coisa que um jovem faria em 30 segundos. Mas o jovem não pode ser contratado. O jovem que tem que trabalhar também não pode ser contratado porque não há mais concursos públicos. Então o serviço está sobrecarregado, está sendo pouco aproveitado, que quem tem experiência para certas coisas está sendo obrigado a fazer outras hoje, que é mexer com o computador. Os pedidos que existiam há 10 anos atrás talvez tenham quintuplicado. E a estrutura é a mesma. Então a situação é caótica. É caótica. Inclusive a gente está passando por uma fase agora que os próprios agendamentos para quem já está aqui estão suspensos. Aconteceu agora. Há pouco tempo atrás o CEF viu que a situação estava muito grave, então eles resolveram ampliar o horário de atendimento. Só que isso de fato não aconteceu. Há pouco tempo atrás, todas as marcações que aconteciam depois de meio-dia e meia eram canceladas e lançadas para X meses para frente.
Eram remarcadas. Teoricamente, o CEF trabalharia mais horas por dia, atenderia mais pessoas, só que isso de fato não aconteceu. As marcações do período da tarde têm sido postergadas, remarcadas para meses adiante. Então, nada mudou muito de fato. E agora houve uma coisa muito grave, que muitas pessoas faziam marcações no CEF, começavam a pegar essas marcações e vender pela internet, através de OLX, etc. OLX? E uma marcação pelo CEF chegou a custar 600 euros. Então, quando viram a situação, o Ministério Público resolveu tomar uma atitude, o CEF parou de fazer marcações por agora e talvez não volte tão cedo. Isso supostamente até o início do ano, mas parece que vai demorar mais ainda. Porque se o CEF parar por completo com as marcações hoje, ele ainda demora vários meses para atender todos que já estão marcados. Exato. É como os consulados fazem no Brasil. Volta e meia eles fecham a casa, não atendemos mais ninguém, para tentar dar andamento nos pedidos que estão parados. Já estão parados. Sendo que o consulado geralmente pega aquilo e só manda para Portugal, mas mesmo isso eles não conseguem fazer. Então o CEF está praticamente igual. Deve estar sendo um complicador, né? Para quem já está aqui, está nessa dependência, não deve estar fácil. A questão é que o brasileiro geralmente vem para Portugal achando que aqui consegue resolver a sua situação com facilidade. O ideal, como a gente falou no início, é que a pessoa obtenha o visto no país de residência. Mas para isso tem que ter um contrato de trabalho, tem que ter toda uma circunstância já estabelecida, analisada, bem pensada. Agora, o brasileiro que chega em Portugal, fala no CEF, vai fazer turismo e consegue entrar em Portugal, porque vários não conseguem. Qualquer pessoa que é pega mentindo no CEF... Já para ali mesmo. Para ali mesmo, ela não entra em Portugal. Da área internacional ela não sai. Ela é levada para um centro de detenção, onde ficam refugiados, expatriados, etc. e tal. Fica ali 2, 3, 4, 5 dias e depois volta para o Brasil. É uma experiência muito desagradável. Então, quem consegue entrar em Portugal, falando que vai fazer turismo, vai passear para ver isso, ver aquilo, etc. e tal, e tenta se regularizar, passa muita dificuldade. Por quê? Porque não tem visto. Para obter visto tem que ter número de contribuinte, que é o cartão, é o NIF. Tem que ter o NIS também, que é o número de segurança social. Só que para ter o NIS tem que ter um contrato. Mas para ter um contrato tem que ter o NIS. Então a coisa fica amarrada. Fica completamente amarrada. Exato. Então o brasileiro entra para a ilegalidade e começa a buscar trabalho dessa forma. E uma empresa séria não dá trabalho dessa forma. Então o brasileiro se submete ao que aparece. E o que aparece não é bom. São vários casos de gente que trabalha para maus patrões que não pagam. Aí a gente e a pessoa não pode reclamar muito. Que ela está numa situação vulnerável. Quando a pessoa começa a criar problemas para o empregador denuncia o empregado. Aí o empregado, com medo, desaparece. Sendo que, na verdade, o empregador também pode se comprometer. Que ele pode ser condenado e pagar várias multas por isso. Então, é tudo muito errado e é uma situação que tem que ser evitada a todo custo. E é bem mais simples já iniciar esse processo, fazer a solicitação lá do Brasil, mesmo porque Portugal já permite uma possibilidade de visto muito grande, né? É só tentar entender dentro de qual daquelas possibilidades você se encaixa. Se a gente observar bem, Portugal quer trabalhador brasileiro. Por quê? Porque nós falamos português. Porque o brasileiro trabalha bem por via de regra. Quem quer trabalhar, trabalha bem, atende bem, são acessíveis, consegue se comunicar muito bem. A gente vê hoje em dia nos restaurantes, em cafés, em lojas, são vários brasileiros. Aqui em Lisboa, no LX Factory, quando a gente entra ali dentro, talvez 50% ou 60% serão brasileiros. Trabalhando muito bem, atendendo muito bem, gente do mundo inteiro. Então, Portugal quer esse pessoal, seja qualificado, não qualificado, seja aposentado, seja o que for, estudante, não importa. Empreendedor. Quer esse pessoal, empreendedor principalmente, funcionários qualificados para a área de tecnologia de informação, o Tech Visa, Golden Visa, Portugal também quer muito, por motivos óbvios. Então, a questão é tentar fazer a coisa da forma mais racional possível
E não é conversando com um amigo ou obtendo informações em fóruns. É realmente tentando obter informação na fonte, no site do CEF, entendendo qual que é o tipo de visto, qual que é o mais adequado para cada pessoa. Se isso é feito, a chance de problemas reduz muito. Exatamente. Eu percebo, muitas vezes, é o imediatismo mesmo da pessoa, né? Às vezes é a questão de preguiça mesmo de entrar lá no site e ler. Porque está tudo muito descrito ali, está tudo muito... os próprios tipos de visto. A gente consegue ler informações nas fontes oficiais, especificando exatamente o que é cada tipo de visto. Muitas vezes a pessoa não tem nem conhecimento, mas é porque nem procurou ler, não procurou nem se informar. E aí tentam buscar fontes mais rápidas, né? Imediatistas, e eu acho que por aí é que começam alguns problemas. E o brasileiro tem um otimismo, às vezes, sem fundamento, que ele acha que as coisas vão dar certo para ele, que ele vai dar um jeito. Agora, isso na nossa casa, no nosso meio, isso nem sempre é fácil. Agora, no exterior é muito mais complicado. A gente não tem a que recorrer, às vezes. E o problema é quando a pessoa se coloca numa situação complicada dessa e traz toda a família. E passam por muitas dificuldades. Por isso que esse programa de devolução, agora de retorno para o Brasil, para residência original, o maior público que existe são os brasileiros, infelizmente. Que podiam sim ficar e se dar muito bem em Portugal, mas não conseguem se estabelecer. E isso por causa da ilegalidade. Exato. Por ter feito as coisas de forma mal pensada, mal planejada. Exato. Então, gente, olha só, antes de sair arrumando a malinha, vindo para cá, dá uma olhada, entra no site do CEF, tem, né? No site do cef.pt, busca essas informações, procure. Dificilmente você não vai se encaixar em alguma daquelas ali. Realmente são muitas as possibilidades, muitos os tipos de vistos. É questão realmente de ler, parar um pouquinho, ter um pouco mais de paciência e se organizar para isso. A pessoa chegando aqui em Portugal com o seu visto já em mãos, o que ela deve fazer? Ela deve comparecer ao CEF para obter a autorização de residência. E se ela vem sem visto, ela tem que tratar de todos esses documentos que eu citei antes. Se ela entrar por outro país da União Europeia, ela tem 3 dias para também ir ao CEF comunicar a entrada que ela dela. está em Portugal. Que ela está em Portugal. Agora, tudo isso depende dos agendamentos, que hoje em dia estão cada dia mais complicados. O agendamento pode demorar 4, 5, 6 meses, fora esse caso que agora a gente está vivendo. Que nem tem o agendamento. Que não tem agendamento. E não tem previsão de volta, né? Não tem. Supostamente é no ano que vem. Mas existem rumores que no ano que vem talvez não haja agendamento. Isso é um pouco assustador e bizarro. Não sabemos se é verdade. Não dá nem para dimensionar muito isso. Existe. E é bom ficar atento a isso, gente. Quem possui o visto pode ter autorização de residência negada? Pode. E quem possui uma autorização de residência pode deixar de ter também. Porque quando a gente obtém uma autorização de residência, ela vai sendo renovada. Isso. Desde que os critérios sejam satisfeitos. Tem que ter todas as inscrições, tem que estar contribuindo, tem que estar fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Se ela não consegue atingir todos os critérios, cumprir todos os critérios, o visto pode não ser renovado. Especialmente visto para empreendedores, que isso mudou muito de 2, 3 anos para cá. Então, se a pessoa empreende, mas não faz dinheiro, não paga imposto de renda, ele simplesmente usou essa forma, esse visto para conseguir regularizar em Portugal e depois não alimentou a situação, ele deixa de estar regular. Exato. O visto não é renovado e ele se torna ilegal. Porque, na verdade, a partir do momento que ele é empreendedor, a empresa tem que estar acontecendo. Tem que estar ganhando dinheiro. Se não tiver ganhando dinheiro, não faz sentido. Exatamente. Bom, gente, de qualquer forma, quem quiser saber um pouquinho mais desses tipos de vistos, no canal do Dr. Maurício, que é cidadania.portuguesa, não é isso? Aqui no YouTube. Aqui no YouTube, exatamente, porque quem quiser pode acompanhá-lo também pelo Instagram. Que é cidadania.portuguesa também. Perfeito. E no Facebook também. É o Portugal, cidadania portuguesa. Perfeito. Ele também tem alguns vídeos falando especificamente de alguns tipos de visto, principalmente desses mais solicitados, né? Exatamente. Vale a pena conferir para vocês entenderem um pouquinho, lembrando aquilo que a gente sempre ressalta.
Quanto mais pesquisa, quanto mais busca, quanto mais leitura e estudo, mais seguro e melhor para você. Essa prosa está muito gostosa, doutor Maurício, mas nós precisamos encerrar e eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando e pensa em vir aqui para Portugal nessa condição, solicitando algum tipo de visto. Bom, o mais importante é planejar. Uma mudança para Portugal requer pelo menos 6 meses a 1 ano de planejamento. Mudar a vida, mudar toda a circunstância da sua vida não é fácil. E se a pessoa não tiver com tudo muito certo, muito correto, é muito mais difícil. Vir para Portugal sem um visto é um pesadelo. E eu recomendo muito cuidado com convites para vir para Portugal. Ótimo. Um melhor amigo convidou, um tio convidou, um suposto patrão interessado nos seus serviços convidou. Muito cuidado com isso. É muito comum que as pessoas venham para Portugal e supostamente a pessoa vai estar esperando no aeroporto, quando chega lá não tem ninguém, porque quem convidou repensou, achou que não ia valer a pena. Aí falou, não é bem assim, eu estou com dificuldade. Olha, e eu já recebi situações lá na Associação UAI, a gente acaba lidando com muitas situações. Embora nosso foco seja integração, a gente recebe várias visitas de irmão, de convite de irmão, e passar por uma situação dessa. Chegar aqui, o irmão deixou a pessoa na rua. Então, agora imagina um desconhecido, ou então um conhecido pela internet. Muito sério. Que o brasileiro, quando está aqui em Portugal, chega pro colega que cresceu com ele e fala, aqui é um paraíso, aqui é o melhor lugar do mundo. Enquanto para o outro que está do lado dele, ele está reclamando que a situação não está tão boa assim. Então, as pessoas criam um cenário que nem sempre é real. Pode vir que é fácil, é agradável, é tranquilo. Aqui eu conheço já tudo, eu resolvo tudo, estou aqui já há 2 anos, então não tem nada que eu não saiba. E não é bem assim, a gente sabe que a realidade é bem distinta. Se estabelecer em outro país não é fácil, mesmo tendo às vezes a nacionalidade, ou tendo um visto garantido, tendo um emprego garantido. Tem gente que chega aqui com emprego, com casa, com carro e passa por dificuldade. Agora, e quem não tem nada disso? A situação de precariedade é muito grande. Não ter como bater numa porta e falar, olha, eu quero trabalhar. Você tem algum visto? Não. Então como é que você quer trabalhar? É impossível. Tem que ter um contrato. Tem contribuinte? Não consegui ainda. Tem que ter o NIS. Para obter o NIS é extremamente difícil. Tem que ter toda uma estratégia para fazer isso. Se não for um advogado muito ativo e atento ao que está acontecendo hoje, não se consegue um NIS hoje em dia. Um número de segurança social. É impossível. Então, sem o NIS não tem contrato, então como é que faz? Exato. Quer dizer, a coisa tem que ser bem pensada, bem planejada para que não haja nenhum contratempo. Exatamente. Bom, pessoal, fica aí o objetivo desse vídeo, era justamente mostrar para vocês em que situação nós nos encontramos agora. Nós estamos final de agosto de 2019, é bom deixar registrado porque as coisas mudam o tempo todo. Então, essa é a nossa situação hoje, atual, né, aqui em Portugal. E para vocês ficarem atentos e realmente se organizarem. Agradeço a presença aqui do Dr. Maurício, mais uma vez contribuindo com a gente aqui no canal. Continue nos acompanhando, já deixe o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!